Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 4. O texto vai dizer assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Meus irmãos, é muito ruim quando a gente se sente frustrado. É muito ruim quando a gente nos organizamos, fazemos planos, mas no meio do caminho as coisas não saem da forma como a gente gostaria e a gente acaba sendo frustrado. Hoje eu estava pensando sobre isso, sobre frustração. E até pelo nome eu lembrei de um filme lá de 1983, um filme de comédia que passava muitas vezes na sessão da tarde, chamado Férias Frustradas. Esse filme teve outras continuações recentemente, e esse filme lá, a versão original de 1983, conta a história de uma família, de um pai dessa família, o Sr. Clark Griswold, e com o objetivo de criar laços entre a sua família, entre seus filhos, ele vai lá, compra um carro novo e promete cruzar os Estados Unidos até chegar num parque de diversões. E era o objetivo dele, criar laços ali com a sua família, ter um momento de família. Mas quem viu o filme sabe que não é muito bem assim que acontece. No meio do caminho eles têm tantos obstáculos, os filhos adolescentes começavam a discutir, depois eles encontram outros parentes no meio do caminho. E quando eles chegam lá no parque, pelo que eu me lembro, depois de eles cruzarem os Estados Unidos todo para chegar no parque, o parque estava fechado. Ele se organizou, ele se planejou, mas no fim foi frustrado. E é muito ruim quando a gente faz planos que não dão certo. Seja uma férias, como filme, pensa num lugar que você gostaria muito de ir, um lugar de praia bonito, mas quando você vai e pega uma semana de chuva, você não consegue aproveitar, é frustrante. Algo que você pretendia comprar, você guarda seu dinheiro ali, mas surge uma outra emergência, você precisa gastar seu dinheiro em outra coisa e às vezes é frustrante. Uma carreira profissional que você investiu tempo, você investiu dinheiro, mas que no fim não foi como você gostaria. Ou um relacionamento mesmo com alguém que você investiu tempo, você se organizou e no fim as coisas não foram como você esperava. Frustrante. E a frustração é um sentimento ruim. Quando nós lemos o contexto aqui do livro de Malaquias, nós vemos que o povo estava frustrado. Nesse momento eles já tinham saído do exílio, agora eles estavam em Jerusalém, o templo foi reconstruído, mas as coisas não estavam da forma como eles gostariam que estivesse. Eles lembravam do primeiro templo, aquilo que eles ouviam falar, e quando eles viam o novo templo, eles não sentiam a mesma coisa relacionada ao templo anterior. Eles esperavam que sinais e maravilhas acontecessem ali. Eles imaginavam que Israel voltaria a ser aquela potência, mas não era isso que estava acontecendo. Toda a expectativa, quando eles reinauguraram o templo, foi perdida, toda a expectativa foi frustrada. Eles tinham em mente que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, mas não era muito bem isso que estava acontecendo ali. E essa frustração no coração deles começou a gerar apatia, começou a gerar uma frieza espiritual, de modo que, para eles, não faziam mais sentido cultuar o Senhor. Eles cultuavam de qualquer forma, de qualquer jeito. Os sacerdotes, até mesmo no serviço dentro da igreja, faziam de qualquer jeito. Porque eles estavam frustrados, eles estavam apáticos, eles estavam frios. E não apenas com o templo, mas também com Deus, diretamente com Deus. Eles esperavam que Deus os exaltasse entre as nações, fosse um povo grande e poderoso, mas não era muito bem o que estava acontecendo. E quando a gente lê os capítulos anteriores, a gente vê diversas vezes o profeta Malaquias falando sobre argumentos que o povo dava contra Deus,
críticas ao próprio Deus. A ponto do primeiro capítulo, Deus dizer para o povo que o amava e o povo mesmo questionar o amor de Deus por eles. E quando a gente lê no versículo 17 do capítulo 2, eles começaram a questionar não apenas o templo ou agir de Deus, mas eles começaram a questionar o próprio Deus, a pureza, a santidade do próprio Deus, e questionar até mesmo a existência de Deus. O versículo 17 do capítulo 2 vai dizer assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Olha a petulância dessas pessoas. Eles estavam falando que aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Eles estavam dizendo que o Deus justo, o Deus santo, havia se corrompido. O Deus santo e puro, que odeia o pecado, estava preferindo os pecadores, estavam preferindo aqueles que estavam fazendo o que é mal, do que os que estavam fazendo o que é bem. Eles queriam que as coisas acontecessem da forma como eles queriam. E quando isso não acontecia, eles estavam tendo o atrevimento de colocar em xeque a pureza do próprio Deus, a moral do próprio Deus. Eles não estavam se importando se as pessoas estavam pecando e estavam indignados por isso. Mas a questão é que eles estavam falando dessa forma porque eles queriam que Deus fizesse aquilo que eles gostariam, no momento que eles gostariam, mas não era isso que Deus estava fazendo. Eles estavam tão focados em si mesmos, em suas próprias experiências, que eles estavam dispostos a blasfemar e ofender a santidade de Deus. E eles continuam dizendo, onde está o Deus da justiça? Eles vão mais além. Além deles ofenderem a Deus, questionar a santidade de Deus, agora ele questiona a existência de Deus. Onde está o Deus da justiça? Se Deus não faz o que eu quero, o que é bom aos meus olhos, então Deus não existe. Então, para que cultuar o Senhor, para que adorar o Senhor? Se ele não existe, ele não está fazendo o que eu quero. E o profeta vai dizer que isto estava cansando a Deus. Imagine isso. Você cansar a Deus com as suas palavras. Eles estavam cansando a Deus com aquilo que eles estavam dizendo. Quando eles estavam colocando em xeque a santidade de Deus, quando eles estavam colocando em xeque a existência do próprio Deus, a justiça do próprio Deus. E já aqui na introdução, eu quero deixar uma reflexão. Será que nós estamos cansando a Deus com aquilo que nós dizemos? Como nós agimos quando Deus não faz aquilo que a gente quer, no momento que a gente quer e da forma como a gente quer? Qual é a nossa reação quando nós temos planos e somos frustrados? Quando o ímpio, o que é injusto, obtém sucesso e a gente que tenta lutar para fazer tudo o que é correto, as coisas não saem como a gente planeja. Nós questionamos a pureza de Deus, nós questionamos a existência de Deus. Quando nós fazemos isso, nós agimos como ateus. Quando nós questionamos como que Deus permitiu que houvesse no mundo todo uma pandemia que matou milhões de pessoas. Quando nós questionamos isso, nós agimos como ateus, porque nós estamos questionando a santidade de Deus, a pureza de Deus e a própria existência do Senhor. Então não adianta a gente vir para a igreja, vestir uma máscara de santidade, de crente, mas se o nosso coração é completamente ateu, se o nosso coração duvida da existência de Deus, quando nós questionamos a justiça de Deus, nós podemos parecer crentes, mas quando nós fazemos isso, mostra que nós somos incrédulos, nós somos ímpios e nós estávamos agindo exatamente como aquele povo está agindo. Será que a gente cansa Deus? Isso cansa Deus. É chato para Deus. E às vezes nós somos muito chatos. Às vezes nós somos muito chatos quando as coisas não saem da forma como a gente quer. Mas a boa notícia que nós temos nesse texto que lemos é que Deus, Ele é justo, Ele é paciente, Ele é longânimo. Graças a Deus por isso, porque se não fosse a justiça, a longanimidade, a bondade de Deus, ai de nós. E mesmo após essas calúnias e murmurações, nos versículos que lemos, Deus ele reafirma a sua justiça e relembra o seu povo da aliança. Ele vai reafirmar a vinda do Messias
aquele Messias que era esperado, que era desejado. E ele virá para santificar e purificar o seu povo. E essa é a mensagem que nós falaremos hoje. O Messias está vindo. Ele vem, e ele vem para purificar a sua igreja. Se a partir daqui você não entender mais nada do que eu falei, eu quero que você saia daqui com essa certeza. Cristo vem. E ele tem cuidado, ele tem purificado. Ele continuará purificando o seu povo e a sua igreja. Vamos no primeiro versículo. O primeiro versículo vai dizer: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Após o versículo 17, ter o questionamento do povo ali perguntando: cadê o Deus da justiça? O versículo 1 do capítulo 3 vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro. E em algumas versões, e é realmente a tradução desse eis que, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui. Vejam, eis que eu envio o meu mensageiro. Deus ele se mostra presente, enquanto o povo criticava e perguntava: onde está Deus? Agora, Deus se mostra presente e mostra a sua justiça. Olhem para mim, eis que envio o meu mensageiro. Ele promete enviar um mensageiro que irá preceder o anjo da aliança, o Senhor, que ele vai continuar falando no versículo. Esse versículo é relacionado com outros dois versículos que eu vou ler aqui, que é Isaías 40, 3-5, que vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E também Malaquias 4, do 5-6, que vai dizer: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Malaquias 4, 5-6. Em resumo, essas promessas diziam o seguinte: Deus haveria de visitar pessoalmente o seu povo. O próprio Deus ele se faria homem e habitaria entre nós. Ele viria como Salvador de Israel, como o Messias prometido, como ungido do Senhor. Mas antes dele vir, ele enviaria um mensageiro que, primeiro, prepararia o coração do povo, abriria o caminho e viria no poder e no espírito de Elias e chamaria o povo ao arrependimento. E quando nós lemos o Evangelho, nós vemos de forma clara, como o pastor leu no início do culto, esse mensageiro é João Batista. Um cara estranho, diferente, com hábitos estranhos, que se vestia de forma estranha, comia coisa estranha. Ele foi o escolhido de Deus para cumprir todas essas profecias. Ele era o arauto do Senhor, que via na frente do enviado, do Messias, para dizer: ele está vindo. Despertem, ele está vindo. Quando eu penso no arauto, o arauto é aquela pessoa, quando a gente vê assim, mais comum é que chega com a cornetinha, antes de vir um rei, alguém com muita relevância, vinha sempre alguém com uma cornetinha, soprava ali para avisar que aquela pessoa tão importante estava vindo. E na minha cabeça, toda vez que eu penso no arauto, eu penso na abertura de Chapolin Colorado, não sei se os irmãos lembram. Parece vários arautos assim, e logo depois aparece ali o coraçãozinho ao logo do Chapolin Colorado. Sempre a primeira lembrança, pensa em arauto, pensa no Chapolin Colorado. João Batista, ele foi o arauto que anunciava a vinda do Messias. É aquele que dizia que aquele que está vindo é mais poderoso do que eu. Aquele cujas sandálias eu não sou nem mesmo digno de desatar. Aquele que vai vir para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá. Ele vai juntar o trigo e vai separar a palha e vai queimar a palha. Ele está vindo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista veio para anunciar essa boa notícia. O Messias está vindo, se preparem. Ele está vindo. Ele veio para abrir o caminho. Quando um rei ia visitar uma cidade ou um exército ia para algum outro lugar, sempre ia algumas pessoas na frente para abrir as estradas. Antigamente não tinha asfalto, então as estradas eram esburacadas, tinha muita coisa no meio do caminho,
Então sempre vinha alguém para limpar a estrada, alargar, aplanar as estradas tortuosas, para que então essa pessoa com relevância ou esse exército pudesse passar ali. E João Batista foi esse, que veio para abrir o caminho, para aplanar o terreno. Ele veio antes de Cristo, preparando o caminho para Deus. O coração dos judeus, meus irmãos, não estavam prontos para a vinda do Messias. Eles estavam tão afundados na sua tradição, na sua incredulidade, nas coisas que eles inventaram, nas próprias leis que eles adicionaram na sua lei. E tudo isso estava distanciando o povo de Deus. E por isso João veio para começar a pregar o arrependimento. Por isso que nós vemos que o texto que lemos vai dizer que ele veio no espírito e no poder de Elias. Porque essa mensagem que Elias pregava, ele chamava o povo ao arrependimento para se consertar e voltar à fidelidade com Deus. E assim veio João Batista. Ele veio para pregar o arrependimento. Se arrependam, pois é chegado o reino de Deus. E é interessante que foi a base, a primeira pregação, a pregação ali de Jesus, a primeira pregação, quando Jesus aparece pela primeira vez pregando, é a mesma mensagem que João Batista pregava. Lá em Mateus 4, 16, 17, vai dizer que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igualmente, João Batista. Veio o mensageiro, veio João Batista, e agora vem o rei. Versículo 1 vai continuar dizendo: de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá o seu tempo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. João Batista veio para preparar. Agora os preparativos estão prontos. Então vem o rei, o mensageiro da aliança. Só que é interessante que o texto vai dizer, né, que o Senhor a quem vocês buscam virá. O mensageiro a quem vocês desejam, eis que ele vem. Será que o povo eles estavam realmente desejando e buscando ao rei? Buscando a Cristo, o Messias escolhido? Os comentaristas vão dizer que o profeta fala isso porque ironizando aquilo que o povo de Israel estava agindo. Eles não estavam esperando realmente. Eles não estavam aguardando a Cristo, porque eles estavam tão apáticos. Eles não faziam mais nada, eles estavam ali levando a vida na sua tradição, mas o seu coração não estava aguardando. Eles queriam alguém político para poder tirar eles daquela situação. É como se o texto estivesse dizendo: esses a quem vocês dizem buscar, esses a quem vocês dizem desejar, eis que ele vem. E aqui vai apresentar duas características de Cristo. Primeiro, o Senhor, que ele vai dizer: de repente, o Senhor que vocês buscam virá. E o Senhor aqui é diferente do Senhor que a gente vê na maior parte da Bíblia, do Antigo Testamento. Quando a gente vê Senhor escrito com letras maiúsculas, é uma tradução direta para Yahvé. Mas o Senhor aqui é o Senhor com só o S maiúsculo, mostrando um caráter de senhorio, de soberania, de um rei. Então, o Senhor, o rei, aquele que tem papel de glória e majestade, eis que ele vem. Aquele que é o descendente de Davi, que vai se assentar ao trono e vai exercer o seu reinado com justiça e autoridade. Eis que ele vem. E a segunda característica aqui de Cristo que aparece, que ele é o anjo da aliança. Ou seja, é o mediador do povo com o Pai. É aquele pelo qual todas as alianças apontavam. Era para Cristo, era para ele, para o anjo da aliança. Aquele que é o reconciliador, que estabelece uma nova aliança por meio do seu sangue. Aquele que é o fiador do seu povo, que é perfeito e infalível. De modo que essa aliança nunca mais será quebrada, porque a nossa garantia é Cristo, Ele é o nosso fiador. E aqui traz essa característica de Cristo Jesus como o Senhor da aliança, o anjo da aliança. Um Redentor viria para reconciliar o seu povo e governar a sua igreja. E nos traz também, esse versículo, duas certezas sobre a vinda do Messias. O profeta aqui está falando sobre a primeira vinda, mas a gente também pode também aplica a nós e relacionada à segunda vinda de Cristo. E ele vai dizer, ele vai nos dar duas certezas. A primeira, que ele virá. A sua vinda é garantida. Por quê? Porque quem fala é o Senhor dos exércitos, como ele vai dizer no finalzinho do versículo. O Senhor dos exércitos diz, e ele é fiel e ele vai cumprir. Cristo vem. Eis que ele vem. Para o povo de Deus naquela época, Deus estava totalmente omisso na história. Deus ele estava deixando o barco seguir e nada acontecia.
Eles perderam até mesmo o pensamento de que Deus ele era fiel à sua palavra, quando ele anunciava tantas vezes por tantos profetas que viria o Messias, mas o povo aqui estava tão apático que eles não estavam nem pensando na fidelidade de Deus. O cansaço da espera fizeram eles esquecer da fidelidade de Deus. Mas uma certeza temos, eis que ele vem. A sua vinda, ela é certa. E um outro ponto aqui sobre a certeza da vinda do Messias é que ele virá de repente. Quando Cristo veio, pegou muitos de surpresa. Muitas pessoas esperavam uma coisa, veio outra coisa totalmente diferente. Herodes, então, foi pego de surpresa. Ele não esperava ali que do nada, estava tranquilo governando, e do nada, pronto, o rei se fez homem, Deus se fez homem. E toda a Judéia ali teve aquela movimentação. E quando ele vier na segunda vinda, também será, como vai dizer em Mateus 24, como um ladrão, de forma inesperada. Mateus 24 vai dizer, né, que se o pai de família soubesse a hora exata que viria o ladrão, ele ficaria vigilante. E a vinda de Cristo ela será de forma inesperada. Assim como era nos dias de Noé. Jesus vai dizer em Mateus 24, onde o povo estava comendo, bebendo, então de repente Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e todas aquelas pessoas morreram. Ele vem, isso é certo. Ele vai vir, quando a gente menos esperar, vai vir de repente. O versículo 2 vai dizer, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Aquele povo ali queria ver a justiça de Deus, mas eles não suportariam se a justiça de Deus tivesse sido revelada naquele momento. Eles não suportariam, eles não subsistiriam diante de Cristo. Embora que com seus lábios eles clamassem querendo ver a justiça de Deus, com seus atos eles estavam fugindo do Deus do juízo. Eles haviam provocado tanto a Deus, que se Jesus viesse naquele momento, se a justiça de Deus fosse demonstrada naquele momento, com certeza eles seriam eliminados, seria um dia de terror, um dia de juízo, como vai dizer lá em Amós 5, 18 ao 20. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e saísse em encontro de um urso. Ou como se entrando numa casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será como um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Quem poderia subsistir à vinda do Senhor? Ali no povo, ninguém. Quando ele vai dizer quem poderá subsistir, é um termo de guerra, é um termo que significaria ali a tradução. Quem poderia se manter na sua posição? Quem continuaria de pé diante da vinda do Senhor? Meus irmãos, essa mensagem dura de que ninguém subsistiria ou suportaria a vinda do Senhor é uma mensagem que está direcionada aos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas Calvino ele vai dizer que a vinda de Cristo, ela seria, sim, intolerável para os ímpios, mas para aqueles que amam a Cristo, nada é mais doce e agradável. Sua presença invisível é a nossa principal alegria e felicidade. E se não fosse a expectativa da sua vinda, quão miserável seria a nossa condição? Nós podemos esperar, estar ansiosos pela vinda de Cristo, porque nós somos um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Um povo que faz parte da nova aliança. Então, nós precisamos esperar, ter expectativa, porque a sua presença é doce para nós. Quem poderia subsistir à vinda de Cristo? E por que ninguém ali no povo poderia subsistir à sua vinda? Malaquias 3, versículo 2 vai dizer, porque ele é como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Ninguém poderia subsistir porque ele vai vir como purificador do seu povo. Como fogo e como sabão. Como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, como o texto vai dizer. E o poder do fogo, ele é dois. Ele é duplo ali, o poder do fogo. Ele queima e ele purifica. Ele queima aquilo que está corrompido e ele purifica o ouro e a prata ali das suas impurezas. Cristo, ele viria como purificador. Ele viria como um fogo para purificar o seu povo. Eliminar toda a escória, toda a palha, todo o joio do meio do seu povo.
Ele viria, como João Batista vai dizer, com a pá na mão, para tirar a palha, para queimar a palha e separar o trigo. Ele vem como purificador do seu povo, da sua igreja. Ele viria como um sabão, alvejaria as vestes da sua igreja. O sabão que ele está dizendo aqui não é o omo lá que a gente usa, que se a gente for lavar a mão, detergente neutro, não vai acontecer nada com a gente, mas era algo corrosivo, algo que era forte, que limpava, talvez muito mais eficiente que os sabões que a gente tem hoje. Cristo ele vem como fogo, como sabão, para purificar o seu povo. Mas não há nenhuma promessa, irmãos, dizendo que essa purificação ela é fácil, ela é simples, ela é rápida. O fogo, ele é quente, arde. O sabão, ele é corrosivo. Às vezes, a forma como Deus usa para purificar o seu povo é dolorosa. Às vezes, Deus permite que a gente passe no meio da fornalha, a fim de sermos purificados, a fim de que nós nos rendemos e que a nossa vida, a nossa fé redunde glória ao Senhor. Como vai dizer lá em 1 Pedro 1, de 6 a 7, que vai dizer: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Cada um de nós, em algum momento na nossa vida, precisou passar pelo fogo. Talvez nós estejamos passando agora, talvez você esteja passando nesse exato momento. Mas tudo isso é um meio, é um instrumento de Deus para purificar o seu povo e nos conformar à sua imagem, nos fazer e fazer o seu nome ser glorificado. Joyce Baldwin, num comentário sobre esse texto, ele vai dizer que a beleza deste quadro é que o ourives, ele olha para dentro da fornalha, sabe que o processo de purificação terminou e a impureza está toda queimada, quando ele pode ver a imagem refletida de maneira bem clara no metal derretido. Assim como o oleiro e o vaso, que ele vai quebrando, ele faz e refaz e vai quebrando até se formar a imagem como ele quer. Assim Deus trabalha conosco, assim Deus trabalha com o seu povo, com a sua igreja. E o texto vai dizer que essa purificação ela iniciaria pelos filhos de Levi e se estenderia a todo o povo. Versículo 3: purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. O sacerdote e a casa do Senhor ela seria purificada. Então os cultos voltariam a ser agradáveis a Deus. A purificação começa com os líderes, começa com aqueles que estavam ali entregando a oferta do povo ao Senhor. A igreja como um papel de sacerdócio real. A purificação começa aqui dentro, começa por nós. Então todo o povo ali começaria pela casa de Levi, pelos filhos de Levi, e isso se estenderia a todo o povo. Então o povo poderia entregar oferta justa ao Senhor, assim como vai dizer no versículo 3, no finalzinho. Eles trarão ao Senhor as suas ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias de antiguidade, como nos primeiros anos. A obra purificadora de Cristo, meus irmãos, torna agradável e aceitável diante de Deus a nossa adoração, o nosso culto. Aqueles que foram purificados, que passaram pelo fogo da purificação, agora são pessoas conformadas à imagem de Cristo. O seu culto é aceitável diante de Deus. O culto de Israel naquele momento era totalmente rejeitado por Deus. Por causa do seu pecado, da sua frieza espiritual, eles estavam entregando o pior para Deus. Eles estavam entregando sacrifício dos animais coxos, cegos, aqueles mais baratos que vendiam. Alguns comentaristas vão dizer que o povo ali, eles estavam indo à casa do Senhor e eles viam no meio do caminho, assim, um animalzinho agonizando. Eles aproveitavam, estava mais barato, pegavam esse animalzinho agonizando e entregavam como oferta ao Senhor. Eles não estavam nem aí. Eles estavam entregando de pior que eles tinham. A ponto de que, em Malaquias 1:10, Deus vai dizer: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei
as suas ofertas. Imagina Deus dizendo isso para você. Eu odeio o seu culto. Eu detesto quando você chega no domingo à tarde, se arruma, vai para a igreja e entrega um culto mesquinho. Uma oferta... Eu odeio o seu culto. Eu não tenho prazer nas suas ofertas. Eu não tenho prazer no culto que você oferece em mim. Imagine Deus dizendo isso para você. É o que Deus estava dizendo para aquele povo. Em Salmo 24, 3, 4 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus, Ele só aceita a nossa oferta, Ele só aceita o nosso culto por causa de Cristo, por causa da obra maravilhosa de Cristo. Quando Ele nos purifica, também purifica a forma que nós cultuamos a Ele. Então, as nossas ofertas, elas são agradáveis a Deus. Mãos limpas, coração puro. Irmãos, existe uma forma que Deus exige que o cultuemos. Há um tempo atrás nós falamos sobre isso na EBD. Não é todo culto que Deus aceita. Embora o nosso coração esteja limpo, puro diante do Senhor, há uma forma que Deus exige que cultuemos a Ele. Nós cremos no princípio regulador do culto, nós sabemos como o culto deve ser realizado. Não é qualquer coisa que a gente pode fazer aqui na nossa igreja que isso significa culto ao Senhor. Há um princípio. Mas somente por meio da obra de Cristo, o nosso culto é agradável a Ele. Somente por meio do sacrifício perfeito de Cristo, da purificação que Ele trabalha em nós, o nosso culto é agradável a Ele. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a cultuarmos a Ele de forma agradável, de forma que seja aceitável diante do Senhor. Para encaminhar para o final, eu tenho 4 aplicações relacionadas a esse tempo do Advento. O Advento é um tempo de preparação para a vinda de Cristo. O Advento nos convida a nos preparar espiritualmente para a vinda do Senhor. É um tempo de espera, de expectativa. Assim como o povo de Israel esperava a vinda do Messias. Relacionado a eles estavam apáticos, frios. O tempo de espera deles já tinham se cansado. Mas nesse tempo do Advento nós precisamos renovar a nossa esperança. Que Ele virá, que Ele está vindo. Está mais perto do que estava ontem. Cada momento nós estamos chegando mais perto de nos encontrarmos com Ele. Precisamos ter a nossa esperança renovada e aguardar ansiosamente a vinda do Cristo, que, como nós lemos aqui, certamente há de vir. Não permita, meus irmãos, que as distrações aí de fim de ano tire seu foco do que é esse tempo de Advento. É um momento de calma, é um momento de nos aquietarmos e meditar naquele que há de vir. Vanessa Belmonte ela vai dizer num texto sobre Advento que a vida cristã ela é uma vida de espera, baseada em promessas graciosamente dadas pelo nosso Deus. Uma espera que exercita e fortalece a nossa fé diante do que ainda não vemos. É hora da gente diminuir o ritmo e nos preparar, porque o Rei, Ele está vindo. O Advento também nos chama a estarmos alertas nesse momento de espera da vinda do Senhor. Como nós vimos, a vinda de Cristo, ela é certa, mas ela também é inesperada. Nós precisamos estar firmes, vigilantes. Nosso coração precisa estar firme, vigilante. Porque nós não sabemos quando Ele virá, mas a certeza é que Ele virá. O Advento nos leva a refletir sobre o propósito purificador da vinda de Cristo. A sua vinda não apenas nos salva, mas também nos purifica. Assim como o fogo purifica o ouro, o Advento vai nos lembrar da purificação que Cristo faz em nosso coração, removendo a nossa impureza, removendo e nos renovando para uma vida mais próxima dEle e mais parecida com Ele. Nesse tempo do Advento, lembre da obra redentora de Cristo. Lembre de onde que Jesus te tirou. Lembre da obra perfeita que Ele fez naquela cruz, ao levar sobre si os nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Nós fomos adotados por Ele. Tudo isso por causa de Cristo. Nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça nós fomos salvos. Nós que somos pecadores, nós estávamos totalmente perdidos. Estávamos cegos,
mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós vemos, nós fomos encontrados. Lembre de Cristo. E por fim, o Advento nos desafia a praticar uma adoração sincera e um culto aceitável a Ele. À medida que nos preparamos para celebrar o nascimento de Cristo, nós somos chamados a viver de maneira justa e devotada, piedosa. A vinda de Cristo, a esperança de que Cristo há de vir, nos motiva e nos inspira a oferecer a Deus uma adoração verdadeira, não apenas com palavras, mas com corações transformados. Hoje nós podemos cultuar a Deus de forma que é agradável a Ele, tudo isso por causa de Cristo. Antes nós não poderíamos. Nós poderíamos cantar belas canções como nós temos cantado aqui. Mas se o nosso coração não foi purificado por Cristo, se o nosso coração não foi transformado, o Espírito Santo não teve a sua obra em nosso coração, a gente poderia cantar as canções mais belas de Natal. Nada disso se importaria. Mas o Advento nos leva a refletir na forma também como nós cultuamos a Ele. Que nós cultuemos a Ele de forma que seja agradável a Ele, de forma pura, santa e justa. E que nesse tempo de espera, Deus nos ajude, meus irmãos. Que nós não sejamos como aquele povo que, por conta da frustração, estava apático, oferecia qualquer coisa a Deus, mas que a nossa esperança seja renovada dia após dia e que sejamos cada vez mais moldados à imagem de Cristo. Amém?